Meu Deus do céu, que jogo horroroso do Vitória. Vitória foi um time, assim, no pré-jogo, pra quem acompanhou o pré-jogo, eu tava falando que o Vitória precisava ter cuidado com o lado esquerdo do Fortaleza, e eu citei nominalmente o Breno Lopes, citei nominalmente o Bruno Pacheco como dois jogadores que poderiam desequilibrar pro lado do Fortaleza. Quem tava aqui no pré-jogo viu. Falei que o começo de jogo o Fortaleza ia ter mais posse de bola, ia pressionar o Vitória, mas o Vitória ia ter chance no contra-ataque para poder sair. É, mas, assim, eu não esperava um time do Vitória tão frágil, tão sem pressão na marcação. Né? Um time do Vitória que deixou o Fortaleza muitas vezes construir jogada assim de forma muito fácil. Né? O Vitória criou algumas oportunidades. Teve o chute de Eric de fora da área. Teve a finalização de Kaiser cruzada no primeiro tempo. No segundo tempo teve algumas finalizações. Teve a bola na trave de Renzo. Só que assim, o Fortaleza fez dois. Teve pelo menos a oportunidade de fazer mais uns dois ou três. Lucas Arcanjo pegou uma cabeçada no canto, a bola foi na trave. Agora no final, no erro de Lucas Halter, o Barreiro acabou perdendo um gol na cara. Enfim, foi um jogo que o Vitória escapou de hoje ser goleado por um Fortaleza, que era um Fortaleza que até antes do jogo começar, era um Fortaleza moribundo. Fortaleza não tinha muita expectativa, os caras foram pro jogo de hoje para ganhar e ganhar uma sobrevida. E sabe-se lá se isso não é somente um respiro ali da morte, né? Porque esse time do Fortaleza também é horroroso. O Vitória conseguiu ser pior que o Fortaleza. Vitória conseguiu ser pior que o Fortaleza. Sim, acho que pouquíssimos se salvam dessa atuação. E como o Rodrigo demorou para fazer as alterações que o Vitória precisava, né? Vira o primeiro tempo já com o time com dificuldade para poder criar, já com o time com dificuldade para poder marcar. Ramon, mais um jogo de Ramon que, meu Deus do céu. O Fortaleza, o primeiro gol do Fortaleza, inclusive, é uma bola que ele vai mole pra bola. Era a bola pra ele chegar dividindo, rasgando com o cara, ele vai mole, perde a dividida. O Breno Lopes marca o gol. Antes, já teve uma situação, a finalização na zona dele, que o Mancuso finaliza pra fora. O Fortaleza explorou muito bem os dois lados do campo do Vitória. E assim, foi um Vitória hoje frágil ofensivamente, frágil defensivamente. E é um time do Vitória que, assim, precisa ganhar fora, só que não mostra que vai ganhar fora. É um time do Vitória hoje extremamente. Hoje foi um time extremamente limitado. Algumas entradas de alguns jogadores deu um ânimo a mais o time. Só que assim, era um ânimo de um time que tava tomando 2-0 ali no desespero para tentar fazer um gol e tentar incendiar o jogo para poder fazer o segundo. Foi somente o ânimo. O ânimo do desespero. O desespero bateu tão forte que deu ânimo para os jogadores tentarem alguma coisa. Foi o Matheusinho que se movimentou mais. Foi um Dudu que entrou ao melhor estilo do Dudu, né? Entrou acelerado demais. Cometeu uma falta com 5 minutos em campo, já levou o cartão amarelo. Mas tentou contribuir mais, tentou dar passe mais vertical, sair mais pro jogo. Coisa que o William não conseguiu fazer durante nenhum momento da partida. O Romarinho entrou também se movimentando, o Renzo Lopes entrou brigando, entrou batalhando na frente. Mas assim, era um desespero. Era o último tiro, era o último cartucho. Cartucho esse que demorou demais para poder ser gasto, né? E o gol de Bruno Pacheco, sinceramente, é um gol de babo. O cara conduz a bola pra entrada da grande área, consegue finalizar, ninguém bota o pé na bola, ninguém divide, ninguém batalha, ninguém faz nada. Não é possível, rapaz, que o jogador adversário tá com a bola no pé, tá conduzindo e ninguém chega pra poder dividir, pra poder encostar, pra poder dar um tranco. Porra, é muito fácil jogar contra o Vitória. É muito fácil jogar contra o Vitória. Sabe que você vai ter a bola se os jogadores não vão ser pressionados. Porque ninguém pressiona, ninguém aperta, ninguém. Sabe? Embora, embora o Vitória no jogo de hoje tenha feito mais falta do que o habitual, tenha tomado mais cartões do que o habitual. Agora, a maioria dessas faltas e faltas. A maioria das faltas foram faltas assim. Fortaleza recuperava a bola, entrava em transição, Vitória precisava matar a jogada
para poder evitar o mal maior. Camutanga foi assim, Baralhas foi assim, Cáceres foi assim, Canta Lapieira foi uma jogada desse tipo também, que ele saiu para dividir. O Dudu foi uma jogada lateral, que aí, sinceramente, foi a cara do Dudu fazendo um negócio desse. Assim, não foram fatos do time que estava posicionado, evitou o jogador com a bola, não. Era uma bola que o Fortaleza recuperava a posse de bola, iniciava a transição e o Vitória matava. Para evitar o mal pior. Mas assim, os jogadores do Fortaleza tiveram tranquilidade para poder tocar, para poder chegar, para poder triangular, a bola chegar pro lado direito, chegar pelo lado esquerdo, e o Vitória não conseguia, em nenhum momento conseguiu encaixar a marcação para ter uma saída de bola rápida. Então, assim, de forma geral, foi uma partida do Vitória muito fraca. Foi uma partida do Vitória, assim, que, meu Deus do céu, partida ruim. Individualmente, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito de análise, até porque amanhã vai ter o pós-jogo e lá eu vou fazer uma análise mais caprichada, individual de cada atleta. Mas assim, Ramon, Ramon, mais um jogo de Ramon que assim, defensivamente entrega pouco, ofensivamente hoje ele até conseguiu uma jogada de relativo perigo, na jogada de Renzo, foi ele que faz o cruzamento, mas defensivamente sofreu demais, demais. É, com a bola no pé, acho que pouquíssimo se destacava. O Renato Kaiser, muita briga e pouca entrega. Canta La Pedra fez um jogo hoje abaixo daquilo que se esperava. A Eric ainda tentou alguma coisa. Oswaldo tentou ainda ser essa válvula de escape, mas assim, muito pouco. Muito pouco para um time que está há 11 dias treinando. Para um time que o leque e a quantidade de opções que tem no elenco, pelo menos para este jogo, era para fazer um time de entrega diferente, né? Vitória, a reclamação era: Vitória não tem peças, o Vitória tá com muito jogador machucado, não dá para se montar um time, tem que improvisar, não, olha pro banco, não tem ninguém. Só que hoje a gente tinha banco, a gente tinha opções, e o Vitória entregou exatamente a mesma coisa que entregou sempre. A sensação que fica é que o jogo do Atlético foi um jogo fora da curva. Que na verdade o normal do Vitória, aquilo que ele pode fazer no campeonato, é esse jogo contra o Fortaleza. Tirando aí o Flamengo, que é um jogo, uma goleada completamente fora da curva. Mas é esse jogo contra o Fortaleza. Foi o mesmo jogo que a gente viu contra a Juventude, contra a Sport, contra a Palmeiras. O Vitória tava vencendo, depois levou um empate. Contra o próprio RB. Sim, o time do Vitória decepcionou de novo. E contra um adversário direto, contra um adversário que estava morto, estava moribundo, volta de novo para a briga, ganha na verdade uma sobrevida no campeonato. Não sabe se lá se vai conseguir aproveitar. Mas o Vitória, o campeonato se abriu de novo para o Vitória e o Vitória não soube aproveitar o campeonato aberto. Então, realmente hoje foi aquele jogo que era para ganhar, era para entrar um pouquinho mais com vontade, um pouquinho mais com gana, um pouquinho mais de entrega para poder se conseguir sair com o resultado. E assim, o que foi visto em campo foi um time do Vitória lamentável, triste.